Glória a Deus. É o momento de nós exercermos a nossa fé, irmãos. E nós temos fé que Deus ele vai operar. Amém? Sem mais delongas, eu quero começar hoje e continuar nessa série maravilhosa que o Senhor nos deu durante esse mês. Na primeira semana, o pastor Max nos trouxe uma mensagem maravilhosa, irmãos. Na verdade, o pastor Max nos levou ali dentro do vale, né? Ele usou o texto de Ezequiel 37, nos falou acerca de quando o próprio Espírito levou Ezequiel ali dentro do vale para mostrar para ele uma visão talvez terrível. Verdade? Uma visão talvez que para muitos de nós hoje seria uma visão terrível, de ossos secos. Mas também a Bíblia, em algumas traduções, ela traz para nós que aqueles ossos não apenas estavam secos, porém sequíssimos. E aí o pastor Max nos trouxe algumas lições, e entre elas é que muitas vezes o próprio Deus nos leva para dentro dos vales. Muitas vezes o próprio Deus nos leva para dentro dos desertos, porque através desses momentos difíceis, de vales, de desertos, é a oportunidade de Deus mostrar a glória dele na minha e na sua vida. Amém? Então, foi uma mensagem maravilhosa. Você que não ouviu e você que deseja ouvir de novo, tem na nossa rede social, no YouTube, fica à vontade depois para voltar. E na segunda semana, irmãos, Deus falou tremendamente ao meu coração. Deus usou o pastor Enold para trazer uma mensagem para nós, para continuar trazendo essa mensagem, essa série para nós. E ele falou sobre obedecer a palavra de Deus. Porque quando Ezequiel ele olhou aquele vale de ossos secos, quando Ezequiel olhou aquele momento de desesperança, onde só haviam ossos sequíssimos, Deus dá uma ordem a Ezequiel. E Deus fala para Ezequiel profetizar a palavra de Deus para aqueles ossos. Então foi algo incrível. E ali o pastor Enold nos trouxe também algumas lições maravilhosas, e entre elas, obedecer a palavra de Deus. Porque, irmãos, é a palavra de Deus. E eu não sei você, mas isso toca muito ao meu coração. Quem me conhece mais próximo sabe o zelo, mas um zelo santo. Não entenda como algo ruim, mas o zelo que eu tenho pela palavra de Deus. Irmãos, eu amo a palavra do Senhor e assim nós devemos fazer, nós devemos amar a palavra do Senhor, porque quando Ezequiel começou a profetizar, não a palavra dele, não a palavra de um pastor ou outro, mas a palavra do próprio Deus vivo, alguma coisa começou a acontecer, irmãos. Aquele vale que era somente de ossos começou a ser mudado, começou um barulho, começou algo maravilhoso da parte do Senhor. Aquilo que era seco, ou aqueles ossos que eram secos, começou a responder, criando vida, criando carne, criando tendões. Porque um homem obedeceu a palavra de Deus, irmãos. Deus começou a fazer. Amém? E também nós vimos, irmãos, que aquele exército ou aqueles ossos começaram a se formar. Mas aqui nós podemos chamar aquele momento ou aquele exército de quase vivo, porque ainda faltava alguma coisa. Nós vimos que através da palavra de Deus eles começaram a se formar, começaram a criar carne, tendões e tudo mais. O vale começou a mudar, aquele vale que era um silêncio, aquele vale que só mostrava morte, começou a mudar. Um som de quase vida começou a crescer naquele lugar. Irmãos, mas ainda assim aquele exército continuava morto. E essa é justamente a tensão da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. E o nome da minha mensagem de hoje é: quase vivo ainda está morto. E se nós voltarmos para o texto, não necessita abrir ainda, mas se nós voltarmos para o texto, nós vamos ver, irmãos, que aquela visão, ela trouxe uma progressão com clareza para nós. Porque primeiro, depois que o profeta Ezequiel profetiza a palavra, começa primeiro os ossos secos a se alinharem. Depois os ossos começam a tomar forma, o corpo começa a ser formado. Mas há um detalhe muito importante que o texto nos fala, e nós vamos ler isso. É que mesmo aqueles ossos alinhados, aquele corpo formado, ainda faltava o principal. Não existia fôlego. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde, irmãos. Por isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia de vocês, seja a Bíblia física, ou seja, telefone, tablet, enfim. Ezequiel capítulo 37, hoje nós vamos ler dos versos 8 ao verso 10. Amém? Eu quero que todos abram comigo e me acompanhem na leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus.
Mas antes de ler, irmãos, vamos fazer um exercício aqui. Respira. Mais uma vez, forte. Amém. A palavra do Senhor diz assim: olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Verso 10, profetizei como ele me havia ordenado. O espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, ó Deus, de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Deus, e nós sabemos que essa não é a palavra de homens, ó Deus. Nós sabemos que é a própria palavra do Senhor. Nós aprendemos isso, Pai, no domingo passado. Nós aprendemos, Pai, que quando o Senhor fala, Senhor, há vida. Nós aprendemos que quando o Senhor fala, algo muda, Pai. Porque a tua palavra, a palavra do Senhor tem poder. Ó Deus, e nós estamos diante dessa palavra que é poderosa, que é viva, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Nós estamos diante dessa palavra que é verdadeira, Pai. A própria palavra do Senhor. E por isso eu peço, Pai, fale aos nossos corações. Ó Deus, eu peço que o Senhor não permita, Senhor, que nós saiamos daqui, Senhor, da forma que nós entramos. Ó Deus, eu peço que nesse momento o Teu Espírito Santo comece a tocar, a incomodar os nossos corações, a incomodar as nossas mentes e trazer transformação, trazer renovo em nós. Pai, porque não queremos sair daqui iguais como entramos, queremos sair daqui transformados pela Tua Palavra, e nós sabemos que a Tua Palavra tem poder para isso. Por isso eu peço, Pai, fale aos nossos corações. Nesse momento que o Teu Espírito Santo comece agora, Senhor, a trabalhar no nosso coração, Pai, e tornar o nosso coração como uma terra fértil, ó Deus, para que a semente poderosa da Tua Palavra, Senhor, possa frutificar, Senhor, e trazer vida em nós. Essa é a minha oração, Pai, em nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Não feche a Bíblia. Eu queria aqui dar apenas um pequeno contexto. Pastor Marcos, pastor Enold trouxe um contexto dessa passagem que nós lemos, mas eu quero também mais um pouquinho aqui firmar um pouco esse contexto para que esteja claro em nossa mente. Aqui nós sabemos e nós estudamos sobre isso, nós lemos sobre isso, que o profeta Ezequiel, ele foi o profeta que profetizou durante o exílio babilônico. E nós sabemos que a condição do povo de Israel, ou do povo de Deus naquela época, era uma condição terrível. Nós sabemos que aquele povo naquela época era um povo que estava apartado de Deus, é um povo que já tinha se esquecido da lei de Deus, era um povo que já havia esquecido da palavra do Senhor, e por isso, aquele povo se encontrava em uma decadência não só política, porque a nação de Israel, o reinado de Israel, ela foi invadido por outra nação, mas aquele povo se encontrava em uma decadência espiritual. Irmãos, e é diante dessa decadência espiritual que Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar, ou para levar a palavra do Senhor até esse povo que estava vivo, mas era como mortos. E aí, se nós lermos os capítulos anteriores do capítulo 37, capítulo 35, 36, Deus ele fala do juízo que viria sobre aquele povo, mas também Deus fala de uma promessa, a promessa de revivificar aquele povo, ou seja, de trazer vida àquele povo, um povo que estava apartado de Deus, um povo que estava em sofrimento, um povo que estava cativo, sofrendo na mão dos babilônicos. Deus promete àquele povo que um dia aquela tristeza, aquele sofrimento ia terminar. Porque Deus, irmãos, Ele fala que a palavra dEle fala que aquele exílio não seria o final para aquele povo. E aí, se nós lemos os capítulos anteriores, Deus Ele promete àquele povo que Ele ia livrá-los. Existia uma promessa, irmãos, de um livramento. Mas aí, quando nós chegamos agora no capítulo 37, dos versículos 8 e 10, irmãos, nós vemos que quando Deus leva o profeta Ezequiel até o vale de ossos secos, Deus primeiro mostra ao profeta a verdadeira realidade do povo de Israel, que eram pessoas mortas, secas, sem vida.
No versículo 11, não precisa ler agora, mas se você for ler, vai falar sobre isso, vai falar que aquele povo era semelhante à visão que Ezequiel teve, que eram homens, mulheres, que era um povo morto. E aí, irmãos, se nós formos então entender aqui, nós vamos ver e compreender essa promessa de dar vida a esse povo. Nós vamos ver Deus prometendo, não só mostrando para Ezequiel a realidade do povo, mas também mostrando para Ezequiel que através do sopro de vida, do Espírito, aquele povo poderia e iria reviver novamente. É nesse contexto que nós agora entramos, nesses versículos 8 e 10. Deus já havia mostrado para Ezequiel a realidade do povo, mas agora Deus mostra para Ezequiel o que a palavra dele, o que o sopro dele iria fazer com aquele povo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando Deus mostra algo errado na minha e na sua vida, a intenção de Deus não é simplesmente mostrar e nos deixar. Quando Deus faz isso, irmãos, Ele tem a intenção de mudar alguma coisa em mim e em você. Irmãos, quando Deus fala com você, quando Deus toca no seu coração e te mostra algo que não está bem, que precisa ser alinhado, entenda que Deus tem um motivo para isso. Deus quer tratar o seu coração, Deus quer transformar a sua vida, porque essa é a promessa de Deus, é vida para mim e para você. E era exatamente isso que Deus estava fazendo. Deus aqui, quando fala com o profeta Ezequiel e mostra que agora aqueles ossos não estavam mais secos, já tinham se formado carnes, tendões, já havia uma quase vida naqueles ossos, era justamente para explicar para ele, trazer para o profeta Ezequiel que era exatamente assim que ele iria fazer com o povo de Israel. Irmãos, e diante disso, essa passagem ela nos traz 3 lições. Essa passagem, esses versículos que nós lemos, nos traz 3 verdades profundas. E eu quero compartilhar elas com vocês. Vocês estão preparados? Amém. Deus tem uma palavra para você hoje, irmãos. Deus tem uma palavra para você hoje. Primeiro ponto, irmãos. Primeira verdade. E o verso 8 vai nos trazer que é possível ter forma sem vida. Acompanhe comigo de novo o verso 8, que diz assim: olhei e eis que haviam tendões sobre eles. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Irmãos, dessa visão que o profeta Ezequiel teve, talvez essa seja uma das mais fortes. Porque aqui, irmãos, o vale já não parecia mais aquele caos do início. Já não parecia mais aquele silêncio mal, de morte do início. Agora, se nós formos ler e entender, nós vamos ver que existe aqui uma reconstrução, que existe aqui de fato uma ordem. As coisas começam a ser agora organizadas, já não há mais uma dispersão, agora existe uma estrutura. De fato algo começa a acontecer, ou de fato algo começa a se tornar real. Aquilo que era caos agora se começa a se tornar algo visível, uma estrutura visível. Irmãos, mas o texto é muito claro, e ele vai dizer que, mesmo diante de toda essa estrutura, faltava alguma coisa. Mesmo diante de toda essa aparente forma, faltava algo. E o texto vai falar que não havia neles o Espírito. Diante daquela formação, faltava algo, irmãos. Faltava o Espírito. Porque, irmãos, mesmo quando o vale mudou de aparência para uma quase vida, faltava algo. Faltava vida. Faltava o Espírito. Havia corpo, irmãos, mas não havia fôlego. Havia forma, mas não havia presença. E o texto aqui, ele vai nos confrontar exatamente com essa verdade, irmãos, e é uma verdade atual para mim e para você. Nem toda mudança visível é vida verdadeira. Nem toda mudança visível é vida verdadeira. E esse texto que nós lemos, e principalmente esse versículo 8, ele vai nos trazer esse perigo. Ele vai nos trazer, irmãos, o perigo espiritual, muito sério. Ele vai falar, irmãos, que o perigo que nós corremos com isso é de parecer bem por fora e estar vazio por dentro.
O perigo que esse texto nos mostra é que de longe, quando Ezequiel, ou se eu e você estivéssemos dentro dessa visão, ou se a princípio nós lemos só os primeiros versículos, o perigo que isso vai trazer para nós é de que, de longe, parece que está tudo bem. Quando nós olhamos aqueles ossos se formarem, ou a carne se formarem, parecia que estava tudo bem. Porque de fato nós olhamos pessoas sendo formadas, de fato nós olhamos estruturas sendo feitas. Irmãos, mas esse é o perigo, é de achar que somente com a aparência de fora está tudo resolvido, o milagre já está completo. Mas o texto ele nos traz a verdade. O texto, irmãos, ele nos diz que Deus ele não se impressiona com formas, Deus ele não se impressiona com estrutura. O que Deus vê, irmãos, é o interior, a ausência de fôlego. E essa palavra é séria para nós. Essa palavra é atual para mim e para você. Irmãos, essa palavra é para nós hoje, porque nós vivemos nesse tempo confuso. É um tempo que confunde movimento com vida. É um tempo, irmãos, que confunde atividade com espiritualidade. É um tempo, irmãos, que confunde uma pessoa falar bem com unção. É um tempo, irmãos, que confunde uma foto bonita no Instagram com vida, com alegria, com felicidade. Mas nem sempre, irmãos, uma foto bonita no Instagram, ela quer dizer que existe vida. Nem sempre uma estrutura bonita, bem arrumada, organizada, quer dizer que existe vida. E aqui eu não estou sendo contra isso. Aqui eu não estou sendo contra se arrumar, tirar bem a foto do Instagram, quem gosta. A Débora fica enchendo meu saco, pedindo para mim tirar foto, eu não gosto. Um dia nós fomos tirar foto com a Thalita, foi 1000 fotos, eu falei, meu Deus do céu, eu achei que era só 3. Irmãos, aqui eu não estou contra se arrumar bem e tirar foto. Não, mas o que eu estou falando é que nem sempre você está bem vestido, bem apresentável em uma foto de Instagram, significa que tem vida. Aqui eu não sou contra formas, estruturas, mas nem sempre quando está tudo bem organizado significa que existe vida. Porque Deus não olha só o exterior, Deus ele olha o interior, e Ele sabe aonde existe vida ou não. E é isso que o texto nos diz, o perigo de parecer bem por fora, mas estar vazio por dentro. É justamente isso que o texto nos ensina nessa tarde. As estruturas são boas, irmãos, as formas são boas, a organização é maravilhosa, mas se não existir vida, de nada adianta. Irmãos, e trazendo para nós hoje também, nós temos que lutar contra uma fé somente de aparência, porque uma fé de aparência ela não sustenta uma vida, uma fé de aparência ela não sustenta ninguém, porque de fato, irmãos, nós podemos ter uma igreja extremamente organizada, nós podemos ter, irmãos, um louvor maravilhoso, nós podemos ter tudo bem funcionando, tudo bem metódico funcionando, mas ainda assim não existe vida, pode não existir vida. Mas trazendo para nós individualmente, eu posso parecer crente, eu posso se vestir de crente, eu posso até falar igual crente, mas ainda assim eu posso estar vazio da vida de crente. Eu posso me vestir bem para vir à igreja, eu posso dar uns glória a Deus aí durante o louvor, eu posso até falar em línguas, irmãos, aleluia, mas ainda assim eu posso estar vazio de vida, e é justamente isso que o texto que nós lemos, principalmente o versículo 8, ele vai nos alertar contra o perigo de parecer bem, mas estar vazio por dentro. O perigo de parecer bem por fora e estar vazio por dentro. Irmãos, e o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,5, ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar exatamente que alguns têm aparência de piedade, ou seja, aparência de santo, fala como santo, se veste como santo, age como santo, mas nega o seu poder, ou seja, não tem vida por dentro, é só aparência. Oh, Senhor, porque há aparência de vida, mas não há vida, irmãos. Há corpo, mas não há fôlego. E é exatamente esse perigo que nós precisamos lutar cada dia. Mas o texto também, irmãos, ele não nos deixa só observando essa cena. O texto aqui, ele também nos leva para dentro da cena. Porque o texto, ele nos chama a olhar com honestidade para dentro de nós.
Agora o texto ele não só nos chama para olhar para fora as estruturas, agora o texto nos chama para olhar para dentro, para você olhar dentro de você, para olhar para o seu coração, para olhar para a sua estrutura e fazer uma autoavaliação. Será que eu estou só tendo forma cristã? E aqui, irmãos, como pastor eu preciso fazer essas perguntas honestas para mim e para você. Será que de fato nós estamos tendo apenas forma de cristão? Ou de fato nós estamos tendo vida de crente? Irmãos, será que eu tenho apenas uma rotina espiritual para cumprir uma tabela, para cumprir um schedule? Ou será que de verdade eu tenho uma comunhão real com Deus? Irmãos, eu tenho apenas uma linguagem de fé, ou será que de fato eu tenho um coração vivo diante de Deus? Porque de nada isso adianta se eu não tiver um coração vivo diante do Senhor. Essa é a mensagem que esse versículo 8 nos traz. Nem sempre a forma que parece boa existe vida, irmãos. Talvez Deus esteja falando com você hoje. Talvez Deus esteja falando ao seu coração hoje. Talvez por fora você pareça vivo, mas por dentro existe uma sequidão. Talvez você veio aqui até com um sorriso no rosto, tentando disfarçar uma tristeza, tentando disfarçar uma falta dentro do seu coração, tentando disfarçar uma morte que existe dentro de você. Talvez essa seja a sua realidade. Talvez Deus esteja falando com você, talvez Deus esteja falando ao seu coração. Talvez você não falte nenhum culto, talvez todo culto você está aqui, mas falta algo, falta vida de Deus, irmãos. E o texto nos diz que por mais que isso seja duro, Deus, Ele não enxerga isso com indiferença. Porque Deus não apenas mostrou para o profeta Ezequiel aquela dura realidade do povo, Deus não só apenas nos mostra muitas vezes a nossa dura realidade, mas Deus, irmãos, Ele expõe misericórdia. Deus não apenas nos mostra o que nós precisamos mudar, Deus não apenas nos mostra aquilo que necessitamos mudar dentro de nós, mas Deus também aplica em nós misericórdia, porque há misericórdia para mim e para você. Porque Deus não para aí, Deus não para simplesmente mostrando o que falta, irmãos. Não, Deus, irmãos, Ele quer nos conduzir à vida. Deus não simplesmente quer mostrar a morte que há dentro de nós, ou a secura que há dentro de nós. Deus quer nos mostrar vida, Deus quer nos conduzir à vida. Por isso há misericórdia para mim e para você hoje, há misericórdia para mim e para você hoje, irmãos. E é exatamente porque a forma não basta, irmãos, que o texto ele nos empurra, ele nos mostra a segunda verdade. E a segunda verdade desse texto é: a verdadeira vida vem somente do Espírito de Deus. Irmãos, o texto continua no verso 9, lê comigo. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, ó Filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Aleluia, irmãos. Aqui Deus não deixa Ezequiel só no meio do caminho. Amém? Deus aqui não deixa Ezequiel só com uma visão de quase vida. Não, aqui o Senhor, irmãos, Ele dá uma ordem a Ezequiel, e a ordem é: profetize outra vez. Mas agora não aos ossos, agora ao Espírito. Irmãos, aqui Deus Ele fala algo muito maravilhoso. O pastor Max, na primeira mensagem, ele trouxe um pouco do entendimento dessa palavra aqui, que é ruach em hebraico, que é justamente o sentido de vento, de sopro, de espírito, de vida. O que Deus está falando aqui para Ezequiel é: aonde falta vida, agora profetize para que o espírito de vida possa vir e possa encher. É isso que Deus está falando para Ezequiel. Agora profetiza vida, e a vida ela vem do Espírito de Deus. A vida, irmãos, ela não vem de coisas que eu posso fazer, de passos que eu posso dar. A vida vem do Espírito de Deus. E é isso que Deus Ele mostra para Ezequiel, e é isso que Deus Ele conduz a Ezequiel a fazer, a profetizar agora, para que o Espírito venha. O que Deus quer falar aqui, irmãos, é que a estrutura não produz vida.
Somente o Espírito Santo de Deus produz vida. A estrutura não produz vida. Nós vimos que os corpos eles já foram formados. Nós vimos que agora o que faltava não era mais tendões, não era mais carne, não era mais pele, faltava algo essencial. Irmãos, e é isso que o texto nos mostra, o que faltava de fato era o Espírito de Deus agora dentro daquela estrutura, dentro daquele corpo, era isso que faltava. O que faltava de verdade era o sopro de Deus, era o fôlego de Deus, a vida de Deus dentro daquela estrutura. E foi isso que Deus disse a Ezequiel: olha, Ezequiel, profetize ao Espírito e fala para que o Espírito venha dos 4 cantos. Profetize ao Espírito, irmãos. É isso que Ezequiel faz. Ezequiel, ele obedece ao Senhor e ele profetiza. E aí a vida começa a ocorrer dentro daquela estrutura. Aí começa a ocorrer vida dentro daqueles corpos. Aí de fato a vida começa a nascer dentro daqueles corpos. Se nós formos para João 6, lá no versículo 63, o próprio Jesus, irmãos, ele vai falar isso. Ele vai falar: olha, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. E essa visão de Ezequiel, ela ilustra exatamente isso. A carne já estava presente, mas sem o Espírito ainda era morte. Porque a vida vem somente do Espírito de Deus. A vida vem somente quando há o sopro do Espírito de Deus em nós. A vida vem somente, irmãos, quando nós passamos agora a depender do Espírito e não da nossa performance. Isso é sério para nós. Isso é sério para mim e para você. Talvez nós estamos confiando muito na força dos nossos braços. Talvez nós estamos confiando muito na nossa capacidade do que nós podemos fazer ou não. Talvez nós estamos confiando muito em nós mesmos, no que eu sou capaz de fazer e confiando pouco no que o Espírito pode fazer. E o texto, irmãos, aplicado para mim e para você, nos diz que a dependência tem que ser do Espírito, a dependência tem que ser do Santo Espírito de Deus, porque sem o Santo Espírito de Deus nada podeis fazer. Sabe qual é a boa notícia para você que é crente? É que você depende do Espírito de Deus. Sabe qual a boa notícia para você que não é crente? É que esse Espírito está disponível para você. Irmãos, e que boa notícia, porque se você e eu, nós temos o Espírito agora, nós somos conduzidos por esse Espírito, porque agora se você e eu temos esse Espírito que gera vida, nós agora somos conduzidos por Ele. Por isso o texto nos convida a confiar menos em nós mesmos e confiar mais no Espírito, porque quando o Espírito vem, a vida, aleluia, e essa vida está disponível para você. Confia menos em você, irmão. Confia menos nas suas capacidades e confia mais no Espírito, clama mais ao Espírito, peça mais pelo Espírito. E inclusive essa série é para isso, é para que a gente respire de novo, para que o Santo Espírito possa nos encher e ocorrer um avivamento em nós. Aleluia! Muitas vezes nós confiamos nos nossos braços, nas nossas capacidades, irmãos, e nós quebramos a cara. Mas o Espírito está disponível para você, está disponível para você, está disponível para mim. E o texto nos mostra isso, que só há vida quando nós recebemos o Espírito de Deus. Irmãos, isso me faz lembrar do Salmo 63. Tem uma canção que eu gosto muito, claro que eu não vou cantar ela aqui, não vou me arriscar a fazer isso. Aleluia! Cada um na sua, irmão, cada um na sua. Amém? Cada um na sua. Uns canta, outros prega, outros ora, cada um na sua. Amém? Claro que eu não vou fazer isso, mas a Deb, minha esposa, sabe que eu gosto muito dessa canção. Irmãos, essa canção ela fala exatamente, expressamente o Salmo 63, que ali Davi, num momento assim como esse, de secura, de morte interior, ele clama ao Senhor e ele diz: a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Irmão, sabe de uma coisa? Há momentos que o passo mais santo que você e eu podemos tomar é simplesmente clamar ao Senhor por vida.
Oh, irmãos, como seria bom se nós entendêssemos que o que nós precisamos é do Espírito. Ah, como seria maravilhoso, irmãos, se nós colocássemos o nosso coração diante do Senhor e clamássemos por vida. Como seria maravilhoso se nós simplesmente reconhecermos e dizermos: Senhor, eu estou seco. Pai, eu participo dos grupos de conexão, homem ao máximo, mulher única, mas ainda estou seco, Senhor. Senhor, eu estou cansado. Irmãos, como seria maravilhoso se nós diante do Senhor pudéssemos simplesmente dizer a verdade. Senhor, eu tenho um sorriso no meu rosto. Pai, eu até vou no culto, eu não falto um. Aleluia, o pastor Max ama. Mas, irmãos, muitas vezes nós temos sequidão dentro de nós. E o que o Espírito Santo nos diz hoje é simplesmente clama por vida. Assim como Davi disse: Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Essa deve ser a nossa oração, esse deve ser o nosso clamor. Senhor, eu estou seco. Senhor, me falta fôlego. Irmãos, e graças a Deus, o Espírito, Ele está disponível para mim e para você. Graças ao Senhor, esse Espírito que deu vida àqueles ossos, ou aquela estrutura está disponível para mim e para você. Graças ao Senhor, irmãos. Mas o que Deus quer de nós é que nós sejamos sinceros. Porque se essa é a nossa condição, nós não temos outro passo, nós não temos 5 passos, 10 passos para isso ou para aquilo. Nós temos um passo só, irmãos. Ir diante do Senhor com sinceridade de coração e dizer: Senhor, a minha alma precisa do Senhor. Senhor, meu coração está seco, Pai. Porque aí eu reconheço que há vida somente no Espírito de Deus. Aleluia, irmãos. Irmãos, porque quando o Espírito Santo de Deus vem, aleluia, esse é meu terceiro ponto. Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele levanta um povo para ficar de pé. Aleluia. Irmãos, olha o verso 10. E aí agora Ezequiel, ele obedece à voz do Senhor, ele profetiza, e aí ele vai falar o seguinte: olha, profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia! Irmãos, quando o Espírito de Deus vem, há 2 coisas que acontecem, que esse versículo nos ensina. Primeiro, Ele nos vivifica. Aleluia! O texto não para só nas estruturas, o texto não só nos mostra que necessita de alguma coisa, não, o texto agora nos diz que o próprio Espírito de Deus é aquele que nos vivifica. E quando o Espírito de Deus vem, irmãos, Ele não só nos anima, não é animamento, é avivamento. Quando o Espírito Santo de Deus vem, a vida de verdade, não é só emocionalismo, amém? Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele nos coloca de pé, Ele nos vivifica, irmãos. E o resultado foi esse. Quando o Espírito de Deus vem, Ele dá vida de verdade. Não é só um choro, não é só umas lágrimas no culto de domingo, não. É uma firmeza espiritual para segunda, para terça, para quarta, para todos os dias da semana. Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele nos levanta para que nós permanecemos de pé, firmes no Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus vem, irmãos, nós permanecemos firmes no nosso propósito. Quando o Espírito Santo de Deus vem, irmãos, Ele nos fortalece para que nós possamos agora glorificar a Deus, para que agora nós possamos cumprir a missão que o próprio Deus nos deu, para que agora nós possamos de fato não mais parecer crentes, lembra? Mas agora ser crentes de verdade. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem, irmãos, a vida de verdade, o verdadeiro avivamento acontece e há transformação de vida, há transformação de caráter, há transformação de dentro para fora, não só de aparência, mas agora internamente há de fato transformação, porque o Espírito Santo vem e nos vivifica e nos põe de pé. Mas não só isso, irmãos, o texto ele continua dizendo, na segunda parte,
que quando o Espírito de Deus vem, Ele não só vivifica, mas Ele produz firmeza. A última parte diz que eles viveram, mas também que eles se puseram de pé. Irmãos, trazendo para nós hoje, o que isso significa é que o Espírito Santo, Ele não só aquece o nosso coração aqui durante o louvor, ou durante a palavra, mas o que isso quer dizer é que o Espírito Santo de Deus continua nos aquecendo diariamente, porque Ele nos coloca de pé, Ele nos vivifica, mas nos coloca de pé, e isso nos leva para a última lição que nós podemos aprender com esse versículo, que o Espírito de Deus, Ele forma um povo para Deus. Irmãos, o ponto aqui é que diz que se formou um exército numeroso. O que isso quer dizer é que Deus, Ele nos vivifica, Ele nos põe de pé, mas agora para que nós sejamos o povo dEle, filhos e filhas. O que isso quer dizer, irmãos, é que agora nós temos uma missão, nós temos um propósito, Ele mesmo nos dá um propósito. Ele mesmo agora nos vivifica e nos põe de pé para um propósito. E esse propósito, Jesus, em Atos 1:8 disse, Ele falou o seguinte: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. O que isso quer dizer? Que agora você e eu temos um propósito. Quando o Espírito te vivifica, quando o Espírito te põe de pé, você agora tem um propósito de ser testemunha para a glória de Deus, de ser aquele que vai pregar a palavra de Deus, de ser aquele que vai testemunhar sobre Deus, de ser aquele que vai dar o exemplo de vida que glorifica a Deus. Esse é o meu e o seu propósito, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus vem, agora nós temos uma missão de glorificar o nosso Pai, porque a Bíblia fala que quando nós encontramos a Jesus Cristo, agora nós somos adotados por Deus, agora nós fazemos parte da família de Deus, agora não mais como amigos simplesmente, ou como inimigos que eram. Agora a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos filhos dele, filhos e filhas. Nós fazemos parte da família dele. Esse é o nosso propósito agora, de como filhos glorificar o nosso Pai que está nos céus. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Quando o Espírito de Deus vem, Ele nos coloca de pé, Ele nos vivifica, mas também nos dá uma missão, para que você e eu agora, juntos, possamos cumprir essa missão. Aleluia, irmãos. E como conclusão, irmãos, eu não poderia terminar diferente do que falar de Jesus. Aleluia. Irmãos, esse texto de Ezequiel 37, ele vai nos conduzir diretamente para Cristo. E aqui eu não estou forçando o texto. Aqui, se nós lemos depois capítulos posteriores, Ezequiel vai falar de um bom pastor que foi prometido, e esse bom pastor era o próprio Jesus. Então agora o texto vai nos conduzir a Cristo. O texto agora vai nos conduzir, irmãos, a Jesus. Os ossos secos do vale nos mostra que o homem por si só não pode produzir uma vida espiritual. Os ossos secos nos mostram, irmãos, que você e eu não podemos ter uma vida espiritual, não podemos fabricar, produzir uma vida espiritual. O texto nos mostra que nós somos dependentes de alguém. E é justamente aí que o texto vai nos apontar para Cristo. É justamente aí, irmãos, que o texto ele vai confirmar e vai reafirmar o Evangelho. Porque nós não precisamos apenas de melhora. Você e eu não precisamos apenas sermos melhores, uma melhor versão de nós mesmos. Não, nós precisamos, irmãos, de ressurreição. E sabe qual é a boa notícia? Sabe qual é a boa notícia? É que Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Sabe qual é a boa notícia? Efésios diz que você e eu éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas a boa notícia é que pela graça, pelo amor imenso de Deus, Ele dá o seu Filho por mim e por você. Esse Filho morre, esse Filho ressuscita, esse Filho vence a morte para agora nos dar vida. A boa notícia, irmãos, é que esse texto nos conduz para Cristo e somente em Cristo a vida. Sabe o que você precisa? Não é de dinheiro. Você não precisa subir a sua posição financeira ou a sua posição profissional, ainda que isso seja bom, ainda que você possa glorificar a Deus através da sua vida profissional. Sabe o que você precisa, irmãos? Sabe o que eu preciso? Sabe o que nós precisamos? Cristo. Cristo Jesus, irmãos. É isso que nós precisamos.
poderia falar muitas coisas para vocês, eu poderia concluir de muitas formas, mas o que eu tenho para falar para vocês é só isso: nós precisamos de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a esperança da vida. Cristo Jesus em mim, esperança da glória. É isso que nós precisamos, é isso que nossa igreja precisa, é de Cristo Jesus, é do Evangelho de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, Jesus venceu a morte, Ele levou sobre si o pecado que era meu e seu, a condenação que era minha e sua. Jesus levou na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si o peso que era meu e seu. Sabe o que Jesus disse na cruz? Está consumado. Está consumado. Sabe o que isso significa? O escrito de dívida que você e eu tínhamos já foi rasgado. Sabe aquela morte que era para mim e para você, que lá em Gênesis, Adão e Eva, depois de pecar, sabe essa morte eterna que era para mim e para você? Agora na morte de Cristo, agora na morte de Cristo, irmãos, está pago, está consumado. Sabe qual é a boa notícia? É que isso dá vida para mim e para você, pela morte de um, daquele que não pecou, daquele que não poderia pecar, porque também era Deus, não só homem. Sabe qual é a boa notícia? Essa vida está disponível para mim e para você. Sabe essa sequidão no seu coração? Sabe essa tristeza dentro do seu coração? Sabe essa morte dentro de você? Sabe esse sorriso que você tem no rosto, mas por dentro tem tristeza no seu coração? Sabe qual é a boa notícia? Jesus morreu para isso, para sanar isso, para transformar isso, porque através da morte e ressurreição dele, há vida para mim e para você. Há vida para mim e para você. E o texto ele nos aponta para isso. O texto nos aponta para isso, irmãos. E aqui eu só queria terminar. Peço que os irmãos fiquem de pé. Aleluia. 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 Dê graça a Deus, irmãos. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. João 20, 22. Jesus, depois de ser morto, ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos. Aleluia. Sabe o que Jesus faz? Jesus, ele sopra sobre os discípulos. E ele diz assim: receba o Espírito Santo. Esse é o cumprimento de Ezequiel 37. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. Jesus está aqui. O Senhor está aqui presente. A vida para você, a misericórdia para você. O mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, a Bíblia fala que Ele está vivo. A Bíblia fala que Ele está vivo, está sentado no mais alto e sublime trono. Portanto, a vida para mim e para você. Eu quero deixar um passo para você hoje só. Só um passo. Corra para Cristo nessa tarde, irmãos. Eu queria que os irmãos louvassem o Senhor com uma canção. Irmãos, eu queria agora abrir esse altar. Eu queria, irmãos, que você não tivesse vergonha agora, porque eu quero convidar aqui dois grupos de pessoas. Aqueles que se encontram secos, aqueles que precisam do mover do Espírito Santo, de vida do Espírito Santo. Eu quero convidar para que você venha aqui na frente. O segundo grupo de pessoas, eu quero convidar você que deseja um avivamento, um reavivamento. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, disponível para você, vem aqui na frente, irmãos. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Oh, aleluia. Eu quero convidar os pastores, os líderes. Eu quero que vocês agora imponham as mãos. Imponham as mãos sobre os irmãos que vierem aqui na frente. E eu quero que vocês ministrem o Espírito Santo de Deus. Ministre sobre eles o Espírito Santo de Deus. Ministre sobre eles a vida de Deus. Ministre sobre eles o sopro de Deus. Ministre sobre eles vida, 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 reavivamento, vida, vida. Ministre, irmãos. Oh, aleluia. Irmão, se você se sente seco, se você se sente vazio, vem aqui na frente, irmão. Se você precisa, irmãos, reavivar sua fé, vem aqui na frente. Oh, aleluia. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui disponível para mim e para você.
Aquele que venceu a morte está aqui disponível para mim e para você. Vamos clamar a Ele, vamos clamar a Ele, aleluia. Oh Senhor, o que nós precisamos é de vida, Pai. O que nós precisamos é do Senhor, Pai. Oh, aleluia. Oh, adora o Senhor, irmãos. Oh, aleluia, Santo Espírito de Deus, venha soprar sobre nós, Santo Espírito. Venha sobre nós, trazendo vida, Senhor. Trazendo vida, Senhor. Trazendo vida, Senhor. Vida, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Traz vida, Pai, onde há morte, Senhor. Pai, traz vida onde há só escritura, Senhor. Traz vida onde há solidão, Senhor. Oh, Santo Espírito, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, Santo Espírito de Deus. Irmãos, ainda dá tempo de você sair do seu lugar e vir aqui, amém? Ainda dá tempo, aleluia. Sobre a tua igreja, Senhor, sobre a MP Church, ó Deus, o teu Espírito, ó Deus, que tu possa, Senhor, vir sobre nós com poder, com glória, Senhor, nos reavivando a cada dia, Senhor, para a missão que o Senhor nos deste, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, encha a cada pastor, a cada líder, a cada irmão e irmã, ó Deus, com o teu Espírito, ó Deus, e gere vida, Senhor, gere vida, Senhor, gere vida, Senhor, gere vida, Senhor, em nome de Jesus.
irmã Darcy. Irmã, eu estava lutando com uma palavra durante toda a semana. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus tocou no meu coração para te falar algo. Eu poderia falar pessoalmente, mas Deus pediu para eu falar algo aqui. Não sei porquê, mas essa série é para você. Essas mensagens são para você. Deus tem um tempo novo para você. Deus derrama sobre você uma unção nova. Eu não sei aonde Ele vai te levar, minha irmã, mas é um novo tempo na sua vida. Amém? É Deus que enche o seu coração com o Espírito dEle. É Ele que enche o seu coração de vida para esse novo propósito que Ele te deu. Amém? Somente faça como Ezequiel, obedeça a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Põe suas mãos assim, irmãos. Oh, aleluia. A vontade é de continuar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, aleluia, daquele que venceu a morte, daquele que morreu e ressuscitou, daquele que nos deu vida, que o amor de Deus, aquele mesmo amor que deu o seu Filho como prova, e que a vida do Espírito, que o sopro do Espírito esteja com vocês todos os dias, todos os dias. Oh, aleluia! Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus! Aplauda ao Senhor Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos. Amém, irmãos. Aleluia. Nós teremos almoço nessa tarde. Não vá embora. Amém? Esteja em comunhão uns com os outros. Deus abençoe a todos. Boa semana. Amém.